Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Hoje nós estaremos abordando um pouco sobre distúrbios do crescimento e da diferenciação celular. Iniciando então, a gente vai falar um pouco sobre a genesia. A genesia é a ausência na formação de um tecido ou órgão e macroscopicamente a gente observa a ausência total do órgão ou parte dele, como a gente pode observar aqui, a ausência do rim, ou seja, o rim ele não se forma. E temos como exemplo a anencefalia, em que há ausência da formação do encéfalo, a crania, do crânio, mononefrose, como demonstrado, em que apenas um rim se forma e como demonstrado aqui também na imagem. Perceba que nós temos um rim, mas há a ausência completa do outro rim. Amelia, que é de membros, e ciclopia, em que há apenas a formação de um olho e ausência do outro olho. É importante a gente diferenciar a genesia da aplasia. A aplasia, ela também é uma alteração que ela cursa, nesse caso, com a ausência do desenvolvimento, ou seja, o órgão ele iniciou a sua formação, porém, apenas rudimentos do órgão ou tecido são observados, como demonstrado aqui. Perceba que tem como se fossem fragmentos de uma possível formação desse rim, porém ele não se desenvolveu até o tamanho natural. Isso é, né? Iniciou o desenvolvimento, porém esse desenvolvimento foi interrompido por alguma causa. Quais são as consequências? As consequências elas são similares aos casos de agenesia. Pode ocorrer em vários tecidos, e aqui eu só trouxe para exemplificar a aplasia cutis, que ocorre em seres humanos, e tem uma doença muito similar que ocorre em suínos, principalmente, que é a heterogênese imperfeita. Isso está ligado geralmente ao cromossomo X e algumas plantas tóxicas, em que há a formação incompleta do tecido, né, nesse caso a pele, que recobre esse animal. Isso pode predispor a infecções, a desidratação e lesões físicas, químicas, enfim. Outra alteração é a hipoplasia. Hipoplasia é uma diminuição da população celular de um tecido, órgão ou parte do corpo. Ou seja, o tecido ele se desenvolve, porém ele não chega ao tamanho natural daquele órgão, ou seja, que aquele órgão precisaria ter. Como a gente pode observar aqui, o rim ele se desenvolveu, porém é um rim bem menor do que o rim contralateral. A região afetada, então, ela é menor, menos pesada que o normal, porém apresenta um padrão arquitetural básico, ou seja, ele apresenta glomérulos, túbulos, cortical, medular, porém ele é bem menor em comparação com o rim contralateral. Importante a gente lembrar que esse rim colateral, ele pode apresentar uma alteração posteriormente, né, que é denominada de hiperplasia, visto que há uma redução da função do outro rim, ele tenta aumentar de tamanho, aumentar a quantidade de células para tentar compensar, realizando a função do rim contralateral, tá bom? Mas isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Alguns exemplos da medicina veterinária que incluem hipoplasia, nós temos aqui como exemplo a hipoplasia do esmalte, vocês conseguem ver aqui, bem nesse foco aqui que está bem mais amareladozinho, isso daqui ocorre principalmente em casos de sinomose, em que o vírus da sinomose ele infecta os ameloblastos, que são aquelas células formadoras do esmalte dentário, o que leva então a uma hipoplasia desse esmalte dentário. E aqui demonstrando, nós temos aqui o cérebro e a gente consegue observar que nesse animal está ocorrendo hipoplasia do cerebelo. Vocês conseguem ver? O cerebelo aqui está bem menor do que esse cerebelo do lado de cá. Isso pode ocorrer em bovinos infectados com alguns vírus, como o vírus da diarreia viral bovina, e também em alguns gatos infectados pelo vírus da panleucopenia felina. Nesse caso aqui, era de um bovino.
E, como eu disse anteriormente, hipoplasia geralmente cursa com uma hiperplasia do rim contralateral. Perceba que esse rim aqui está bem menorzinho e esse daqui ele está grande, só que está um pouquinho maior do que o seu tamanho normal seria, tá bom? A mesma coisa aqui, nós temos um rim, ele está bem menor do que esse de cá, e esse de cá, ele está um pouquinho mais aumentado devido à hiperplasia. Mas hiperplasia eu vou falar um pouquinho mais à frente. A hipoplasia, ela pode ser congênita ou adquirida. A hipoplasia, como por exemplo, a hipoplasia pulmonar, a hipoplasia renal. Hipoplasia pulmonar geralmente é observada em casos de hérnia diafragmática, em que durante o processo do desenvolvimento do animal, algumas vísceras da cavidade abdominal elas vão para a cavidade torácica e isso impede o desenvolvimento normal do pulmão. A hipoplasia adquirida ela também pode ocorrer e isso pode ser decorrente da diminuição da renovação celular, aumento da taxa de destruição ou de ambos esses fatores. A hipoplasia ela também pode ser classificada em fisiológica ou patológica. A fisiológica ocorre, por exemplo, no caso do timo na puberdade, que ele tem uma involução, e das glândulas no climatério, que é aquele período de quiescência reprodutiva, em que as mulheres entram na menopausa, enfim. E tem também a hipoplasia patológica, que pode ocorrer, por exemplo, uma hipoplasia medular, em que cursa com processos de anemia, hipoplasia de órgãos linfóides, que podem cursar, então, também com imunossupressão. É importante lembrar que alguns órgãos, quando afetados, eles apresentam grande importância zootécnica, como principalmente os órgãos reprodutivos, como, por exemplo, hipoplasia testicular e hipoplasia ovariana. As consequências para o animal vai ser infertilidade ou subfertilidade. Eu destaquei aqui subfertilidade porque, para os criadores, isso se torna a principal consequência. Por quê? Porque aquele animal ele ainda tem a capacidade de perpetuar esse defeito genético. Então, ele pode estar sendo subfértil e passando isso para a sua progênese e culminar então com um rebanho que apresenta esse defeito de desenvolvimento. Aqui demonstrando, nós temos um testículo normal, de um tamanho normal, e aqui um testículo completamente hipoplásico. Perceba, está bem reduzido de tamanho. E agora a gente vai falar um pouco sobre adaptações. As adaptações, elas ocorrem devido a alterações no ambiente, e isso pode levar a adaptações fisiológicas, que são respostas a hormônios, mediadores endógenos, enfim. E também pode ocorrer devido a alterações patológicas, ou seja, resposta ao estresse para escapar de algum tipo de lesão. Essas adaptações, elas incluem alteração no tamanho das células do fenótipo, na atividade metabólica e também na função celular. Algumas das principais adaptações são a atrofia, que há uma diminuição do volume celular, hipertrofia, em que há um aumento do volume celular, hiperplasia, em que há um aumento do número de células, e metaplasia, em que há uma substituição de um tipo celular maduro por um outro tipo celular maduro, porém da mesma linhagem desse tecido. Aqui demonstrando, nós temos uma célula normal, de um tamanho normal. Aqui uma célula atrofiada, as células atrofiadas, percebam que estão bem menores em volume. Hipertrofia ocorre quando a célula ela aumenta de tamanho, perceba que está bem maior essas daqui em comparação com as de cá. Hiperplasia ocorre quando há aumento da quantidade de células. E metaplasia ocorre quando há uma substituição de um tipo celular maduro por outro. A displasia ela ocorre quando há uma proliferação dessas células, porém é uma proliferação em que não há organização, ou seja, é um tecido que ele fica completamente desorganizado em comparação com o tecido normal. A atrofia ela também é denominada de hipotrofia e ocorre uma diminuição no tamanho ou na quantidade de uma célula, tecido ou órgãos após o crescimento normal do tecido atingido. Isso daqui é muito importante de lembrar, por quê?
Isso permite diferenciar a atrofia da agenesia e da aplasia, tá certo? Então, é importante te lembrar que a célula cresceu até o seu tamanho normal, porém, por alguma causa, algum estresse, alguma coisa, está levando a uma diminuição do seu tamanho ou quantidade dela. Importante lembrar também que a célula atrófica ela não é uma célula morta, ela apenas está diminuída de volume, como demonstrado aqui nas imagens. Nessa imagem que observa a diminuição do tamanho celular e aqui também, perceba que há uma diminuição tanto de volume citoplasmático quanto também de algumas organelas. A atrofia ela pode ser classificada em atrofia simples ou atrofia numérica. A atrofia simples ela ocorre apenas a redução do volume celular, sem alteração do número de células. Isso ocorre, como exemplo, na atrofia de fibras musculares esqueléticas em processos de denervação. Perceba que aqui nós temos algumas fibras que elas estão sadias, estão normais ou em alguns casos hipertróficas, aumentadas de volume. E aqui nós temos várias estruturazinhas que estão bem menores, que são as fibras musculares atróficas. Percebam que elas estão reduzidas de volume, porém elas permanecem na mesma quantidade de um músculo que estaria em uma condição fisiológica. Já a atrofia numérica ocorre quando há uma redução do número de células e é possível observar aqui uma atrofia, aqui seria uma tireoide normal e aqui uma tireoide com atrofia. E aqui na microscopia é possível observar um tecido de tireoide normal e um tecido atrófico, tá bom? Já em relação às causas, é possível citar causas fisiológicas, como, por exemplo, crescimento, envelhecimento, processo gestacional, em que ocorrem alterações fisiológicas que cursam com a diminuição daquelas células, como, por exemplo, durante o crescimento, nós temos a atrofia do timo. Durante o envelhecimento, nós temos a atrofia de diversos tecidos, como, por exemplo, músculos, ossos, gônadas, enfim. E durante o processo gestacional, em que tem a atrofia de glândulas mamárias após o processo de lactação, involução do útero após o processo de gestação, enfim. E algumas causas patológicas, elas incluem a atrofia por falta de nutrientes, alterações circulatórias, compressão, estimulação endócrina, perda da inervação e também atrofia por desuso. A atrofia fisiológica, como eu disse anteriormente, é uma redução normal e ela é programada e ocorre em diversos órgãos, ou seja, um processo de involução. Isso pode ocorrer devido à redução de hormônios ou de outras influências tróficas, como, por exemplo, a involução do timo nos animais adultos, involução da glândula mamária após o final da lactação e involução uterina após o parto. A atrofia senil também é uma alteração que cursa com a atrofia e isso ocorre naturalmente em casos de envelhecimento em que os indivíduos idosos eles apresentam uma redução volumétrica tanto de tamanho em altura quanto de ossos, músculos, mucosas, cérebro, em que ocorre uma diminuição da quantidade de células nesses tecidos. Algumas causas patológicas de atrofia, elas incluem a falta de nutrientes, em que há uma redução da energia para o metabolismo celular, e o que ocorre? Começa a acontecer um catabolismo de componentes estruturais para tentar produzir energia para aquela célula em resposta a uma quantidade inadequada de nutrientes. Por exemplo, aqueles animais que estão passando por um processo de fome, caquexia, em que a quantidade de proteínas ou a quantidade de energia que está consumindo é uma quantidade bem inferior à quantidade que o corpo precisa para manter o seu metabolismo. Então, ele começa a utilizar componentes da própria célula na tentativa de sobreviver, e isso leva a uma atrofia de diversos tecidos, como, por exemplo, a atrofia gelatinosa da gordura, perda de massa muscular em processos de fome e caquexia.
como a gente pode observar aqui. Perceba, nós temos aqui um cachorro e é possível observar que os músculos desse animal estão bastante atróficos em comparação, por exemplo, com o animal sadio. É possível a gente observar bastante. As costelas, os ossos estão bastante proeminentes. Aqui é um aumento, né, dessa imagem aqui do cachorro. E a gente consegue observar que os músculos, eles estão bem mais delgados em comparação com aquilo que a gente geralmente observa em um animal sadio. E aqui também uma imagem demonstrando um gato também em uma condição de caquexia. Aqui demonstrando uma outra alteração que pode ocorrer e ocorre bastante frequentemente, principalmente em bovinos, ruminantes, pequenos ruminantes, enfim, que é a atrofia gelatinosa do tecido adiposo. Aqui nós temos um tecido adiposo na região coronária, né, do coração, e aqui nós temos a ausência dessa cobertura adiposa, e isso ocorre devido à mobilização dessas reservas energéticas em casos de caquexia. Essa imagem eu acho que está bem melhor do que a imagem anterior para demonstrar isso. Ele apresenta esse nome que é a atrofia gelatinosa da gordura, porque apresenta realmente esse aspecto que é bastante parecido com o aspecto de gelatina. Isso daqui é tecido adiposo, tá bom? Isso ocorre porque o animal ele entra em balanço energético negativo em casos de anorexia, caquexia, inanição, e ocorre então a mobilização das reservas de gordura e, consequentemente, uma atrofia dessa gordura, em que há atrofia dos adipócitos e edema também no tecido intersticial. Uma outra causa de atrofia que pode ocorrer nos animais é a atrofia por alterações circulatórias, em que ocorre interferência no abastecimento de sangue, ou seja, levando então a uma falta de oxigênio e entrega reduzida de nutrientes para as células. E isso pode ocorrer devido ao estreitamento das artérias devido a doenças vasculares, como a gente viu semana passada, como por exemplo embolia, trombose, e que possa cursar com atrofia de um órgão terminal. Nesse caso aqui, foi um caso de estrangulamento de testículo. É possível observar aqui um testículo normal e aqui um testículo que teve esse estrangulamento. Isso daqui foi um caso de hérnia inguinal e é possível observar que há uma redução do tamanho desse testículo em comparação com o testículo normal. Uma outra alteração que pode cursar com a atrofia vai ser a pressão. Pressão sobre um tecido pode dificultar o seu crescimento e, se houver compressão prolongada, isso pode também levar a um processo de atrofia por compressão daquele tecido. Isso ocorre geralmente em casos de retenção urinária, em que pode desenvolver uma hidronefrose, em que leva a uma atrofia do parênquima renal, hidrocefalia, em que pode acontecer uma atrofia cerebral, cálculos vesicais que podem cursar com a atrofia da parede e também diminuição do fluxo sanguíneo devido à compressão vascular, seja por tumor, abscesso, que esteja impedindo a irrigação normal daquele tecido. Aqui demonstrando, isso daqui é um caso clássico de atrofia, isso daqui é um caso de hidronefrose. O que é que ocorre na hidronefrose? Por algum tipo de obstrução, impedimento do fluxo normal da urina, essa urina ela começa a ficar retida aqui nessa região, a região da pelve. Com isso, vai aumentando a pressão nesse tecido aqui adjacente, tanto na medula quanto no córtex. E isso pode levar a uma atrofia progressiva desse tecido renal. E isso pode levar a essa consequência aqui. Perceba que nós temos aqui a região cortical e medular, está toda comprimida nessa região aqui. Perceba que está bem menor em comparação com o rim contralateral. Aqui também demonstrando um caso de hidronefrose. Percebam que a pelve está bastante dilatada e todo esse espaço aqui estava preenchido brevemente por líquido. Como eu disse anteriormente, a atrofia também pode ocorrer em casos de hidrocefalia, como demonstrado aqui. Perceba, todo esse espaço aqui, ele estaria preenchido então por líquido. Esse líquido estaria comprimindo essa região aqui,
Isso daqui é um caso e esse daqui é outro. Perceba que essa atrofia aqui está bem maior em comparação com a atrofia anterior, essa daqui de cima. Perceba, aqui é um gato, ele apresentava hidrocefalia. Perceba que todo o sistema nervoso, todo o cérebro aqui, ó, ele está bem diminuído de volume, não tem aquela conformação que a gente geralmente observa. E após a secção foi observado que tinha líquido dentro desse sistema nervoso e foi observado também que após a ressecção ele apresentava esse aspecto meio plano, ou seja, é como se tivesse uma bexiga cheia de água, né? Uma bexiga de plástico cheia de água que após esvaziar ficasse completamente vazia, como aqui demonstrando. Outro caso que pode cursar com atrofia vai ser a perda da estimulação endócrina. Isso pode ocorrer devido a desequilíbrio ou ausência de hormônios tróficos. Isso ocorre, por exemplo, em órgãos reprodutivos em caso de senescência. E é observado que, quando há uma remoção de um sinal trófico, isso pode levar à atrofia, como, por exemplo, a atrofia endócrina. Pode ocorrer a atrofia de tireoide, a atrofia de córtex adrenal e gônadas após ressecção da hipófise. Lembrando que a hipófise ela é uma glândula que regula várias outras glândulas, como, por exemplo, glândula mamária, gônadas, tireoide, suprarrenal, ossos. Então, um desequilíbrio nessa glândula pode resultar em atrofia em diversos outros sistemas devido à falta de estímulos tróficos. Uma outra causa vai ser a inervação, que pode estar levando então à atrofia, ou seja, há uma ausência de estímulos tróficos nervosos para aquele tecido e isso pode levar então a um processo de atrofia. Como demonstrado aqui, a imagem que a gente já viu, nós temos aqui as fibras musculares normais e aqui nós temos as fibras atróficas, que elas estão bem reduzidas de tamanho. Isso aqui foi um caso de denervação. Então, pessoal, uma outra causa para a atrofia vai ser o desuso. O desuso, nesse caso, está relacionado à redução da carga de trabalho. Por exemplo, uma pessoa ela vai para a academia durante 2, 3 anos, cria uma grande quantidade de músculo, porém, depois de um tempo para de ir. O que é que acontece? Aquele músculo ele vai diminuindo de tamanho devido a um processo de atrofia. Isso ocorre devido ao menor estímulo circulatório, o que consequentemente leva a uma menor nutrição celular. Isso pode ocorrer em casos de imobilização, repouso de fratura, ou seja, aquele animal, aquela pessoa passou muito tempo em repouso, acaba não movimentando aquele músculo, aquele tecido, e isso pode levar a um processo de atrofia. Em alguns casos pode ser reversível, porém em alguns outros casos pode já não ser. Isso pode ocorrer também não apenas de músculo, mas também em ossos, em que pode ocorrer osteoporose devido ao desuso, ou seja, a uma diminuição da reabsorção daquele osso, e isso vai levando a maior fragilidade óssea, o que pode levar então à osteoporose. Aqui demonstrando um caso de atrofia, nós temos aqui uma pessoa que tinha um músculo normal, vamos supor, ia para a academia todo dia, tinha uma quantidade certa de músculo, e após um determinado tempo sem ir para a academia, o que é que acontece? Há uma atrofia desses músculos, em que há uma diminuição de tamanho, uma diminuição da força e também uma diminuição da mobilidade desse músculo. Aqui demonstrando em um outro caso, um caso de imobilidade, em que a pessoa passou muito tempo sem realizar atividades nas pernas, e teve um processo de atrofia, porém, com fisioterapia pode ter uma restauração daquele volume muscular. Uma outra alteração é a hiperplasia. Hiperplasia vai ser um aumento de número de células de um órgão ou tecido. Ocorre em células com capacidade de mitose quando estimuladas para maior atividade. Isso ocorre principalmente em células lábeis e células estáveis, ou seja, aquelas células que têm ainda uma certa capacidade de multiplicação, como, por exemplo, células da epiderme e células fibroblásticas. É importante a gente lembrar que as células permanentes, como as células musculares cardíacas, células esqueléticas, elas vão responder com hipertrofia, que a gente vai falar mais à frente, que vai ser aumento do volume da célula.
ou seja, não aumenta a quantidade de célula, apenas aumenta o seu volume. Macroscopicamente, como é que a gente observa aquele órgão? A gente observa aumento de volume, aumento de peso, devido ao aumento da quantidade de células. Geralmente ocorre hipertrofia e hiperplasia juntas, pois a mesma causa ela pode desencadear ambos os processos. Aqui é um caso de hiperplasia endometrial e isso pode ocorrer em casos de piometra. A gente fala complexo hiperplasia endometrial cística, em que há um aumento da quantidade de glândulas nesse tecido uterino e isso pode levar a um aumento da secreção também de muco por essas células e, consequentemente, levar a um caso de acúmulo de líquido dentro do útero, tá bom? Quando tem uma contaminação bacteriana, isso pode levar, então, a um processo séptico, como a piometra. Para que haja hiperplasia, é necessário que 3 coisas aconteçam. Haja suprimento sanguíneo adequado, haja integridade morfofuncional daquelas células e haja uma inervação adequada. Ou seja, a célula alveolizada, ela está tendo estímulo para a hiperplasia. Se ela não tiver alguns desses pré-requisitos, a célula não vai entrar nesse processo adaptativo, tá bom? Aqui só demonstrando um caso que ocorre bastante, que é o caso de transfusão de fígado, né? Em que uma pessoa, um doador, ele pode fazer a doação de parte do fígado, porque o fígado ele tem capacidade de regeneração. Então, a pessoa mantém uma parte do fígado que vai se regenerar novamente e a pessoa receptora, ela vai receber também uma parte do fígado e esse fígado ele vai se multiplicar novamente. Claro, se houver suprimento sanguíneo adequado, integridade morfofuncional e também uma inervação adequada. Caso não ocorra, não vai ter um sucesso nesse processo de transplante. Algumas causas incluem causas fisiológicas, como hormonal ou compensatória, ou causas patológicas, em que há excesso de hormônios e fatores de crescimento. Como hiperplasia hormonal, a gente tem como exemplo o aumento das mamas durante o processo da puberdade, também em casos de gestação, em que vai ter um aumento da capacidade funcional daquele órgão ou tecido. A hiperplasia compensatória ela ocorre para tentar compensar a perda parcial de um órgão ou tecido, como por exemplo, lembra que a gente falou logo no começo sobre o rim? Aqui nós temos um rim hipoplásico e aqui nós temos um rim hiperplásico. Perceba que ele está bem maior e isso ocorre devido a uma tentativa de compensar a perda do rim colateral. Pode ocorrer também em casos de recuperação hepática, como o exemplo anterior que a gente observou. Aqui só uma curiosidade em que isso daqui é uma pintura representativa de uma história da mitologia grega que dizia o seguinte: Prometeus, ele trouxe o fogo do Olimpo para os humanos aqui na Terra e como castigo, os deuses eles puniram ele, acorrentando ele a uma montanha e todo dia uma ave de rapina ia lá comer o fígado dele, porém diariamente esse fígado ele se renovava, então ele tinha esse sofrimento eterno. A hiperplasia ela pode ocorrer em casos de cicatrização, em que o tecido conjuntivo ele se prolifera, principalmente os fibroblastos e vasos sanguíneos, na tentativa de recuperar aquele tecido lesado. Como a gente observa aqui, nós temos uma ferida aberta, na tentativa de debelar essa abertura, de tentar recuperar esse tecido, o que é que acontece? O tecido de granulação ele se prolifera e então forma um processo de cicatriz. Isso ocorre devido à hiperplasia dessas células daquele tecido conjuntivo. A hiperplasia patológica geralmente ela decorre de estimulação hormonal excessiva, como por exemplo, estimulação da testosterona, que pode cursar com aumento benigno dessa próstata, o que pode levar a consequências bastante graves para o indivíduo, e isso pode causar também uma lesão pré-neoplásica, em que pode, devido ao estímulo crônico, né, desses fatores de crescimento,
Isso pode levar, então, a posteriormente uma mutação genética e levar a um câncer de próstata. Como dito, pode ter também associação com o aumento de fatores de crescimento, não apenas da testosterona, mas também de outros fatores tróficos. Aqui observando uma hiperplasia da tireoide devido ao aumento de TSH, nós temos aqui uma tireoide normal, perceba que nós temos uma quantidade de células adequada, o colóide, tudo direitinho aqui, e aqui nós observamos um tecido totalmente hiperplásico, perceba que há grande quantidade e grande densidade celular. É importante lembrar que caso a causa seja retirada, é possível que o tecido ele retorne ao normal, ou seja, caso aquele estímulo, aquele estresse, ele seja retirado, o tecido ele pode voltar normalmente à sua fisiologia. Aqui demonstrando um caso de um tecido normal, um caso de hipoplasia, ou seja, uma diminuição da quantidade dessas células, e aqui um caso de hiperplasia, em que é o aumento da quantidade de células. Passando para outra lesão, nós vamos falar agora de hipertrofia. Eu coloquei a imagem desses dois animais aqui, porque é só uma curiosidade, nesse caso aqui é uma raça de bovino, e eles são considerados os animais mais fortes do mundo, em que eles têm uma deficiência genética na miostatina, em que há um crescimento exacerbado desses músculos, e é a raça denominada de Belgian Blue, ou Blue Bélgico, ou Azul Bélgico, perdão. E aqui é um gato daquela raça Sphinx. Isso daqui é um caso apenas de um animal que ele tem hipertrofia muscular e é possível observar bastante o desenvolvimento muscular desse animal. A hipertrofia, o que é que vai ser? Vai ser o aumento do tamanho das células. Isso pode levar ao aumento do tamanho do órgão. Como eu disse anteriormente, geralmente casos de hipertrofia, eles também são associados a casos de hiperplasia. Porque os mesmos estímulos tróficos que ocorrem para que haja hipertrofia também são aqueles que cursam com hiperplasia, tá bom? Mas a hipertrofia, ela ocorre apenas quando as células elas não são capazes de se dividir, em que há um aumento da quantidade de proteínas estruturais e de organelas dentro da célula e ela fica maior. Isso ocorre devido a um aumento da síntese de proteínas, em que vai levar a um aumento do número e também maior quantidade de organelas, o que leva então a um aumento da capacidade funcional daquele órgão e também aumento do tamanho celular. Aqui demonstrando em um músculo esquelético é possível observar as fibras musculares normais e aqui hipertrofiadas. Percebam que ela está bem maior em comparação com a fibra normal. Porém, não há uma quantidade maior, ou seja, não é um aumento em número, é um aumento em volume, tá bom? Aqui também demonstrando em um aumento maior as fibras musculares e aqui a fibra muscular hipertrofiada. Quais são as causas que cursam com hipertrofia? Pode ter aumento da demanda funcional, estimulação hormonal específica, e isso pode ocorrer tanto de forma fisiológica quanto também de forma patológica. É importante lembrar, isso daqui é uma coisa que eu já falei anteriormente com vocês, que pode ocorrer hipertrofia e hiperplasia conjuntamente, tá bom? Em que muitas vezes o mesmo estímulo pode levar ao desenvolvimento desses dois processos adaptativos. Na hipertrofia, o que é que ocorre também? É necessário que haja um suprimento sanguíneo adequado, integridade e também inervação adequada, tá bom? A mesma coisa que se aplica à hiperplasia, se aplica também à hipertrofia. Aqui demonstrando um músculo cardíaco, nós conseguimos observar o ventrículo direito, que ele é um pouco menos desenvolvido, o ventrículo esquerdo, e aqui um caso de hipertrofia concêntrica, em que a gente consegue observar o aumento da espessura dessa parede do ventrículo esquerdo, tá bom? A hipertrofia, ela pode ocorrer, por exemplo, em caso do músculo liso, ele tem capacidade de proliferação, então ocorre hipertrofia e também hiperplasia. Como exemplo, a gente tem o útero gravídico,
E o músculo estriado e o músculo cardíaco, eles apenas se hipertrofiam. Por quê? Porque são aquelas células pós-mitóticas, aquelas células que não sofrem mais divisão mitótica. E isso ocorre, por exemplo, em casos de fisiculturistas, ou seja, aquela pessoa que malha bastante, que vai para a academia todo dia. Isso pode levar a um processo de hipertrofia daquelas fibras musculares. Por isso que a pessoa ela fica com aumento do volume muscular, mas ela não desenvolve novos músculos. A hipertrofia fisiológica, ela pode ocorrer, por exemplo, em casos de final de gestação, em que as glândulas mamárias elas se hipertrofiam em resposta a uma secreção aumentada de prolactina, como observado aqui. Nós temos aqui um animal, um pequeno ruminante, e aqui o aumento dessas mamas ao final da gestação, caracterizando um processo de hipertrofia fisiológica. A hipertrofia fisiológica ela pode ocorrer devido a alguns estímulos, e como exemplo aqui nós temos uma hipertrofia do miocárdio em casos de diglofilariose, como disse na aula passada, né? A diglofilare ela fica ali parasitando a região do coração, principalmente ventrículos, e isso pode levar a um aumento da tentativa, né, de expulsar aquele sangue, porque porque esses parasitas eles ficam ali obstruindo o fluxo. Então, o músculo ele tem que fazer uma força maior para tentar bombear o sangue. Isso pode levar, então, a um processo de hipertrofia nesse miocárdio, tá bom? Isso aqui demonstrando no ventrículo esquerdo. Uma outra alteração que pode ocorrer vai ser a metaplasia. A metaplasia é uma alteração reversível na qual um tipo de célula adulta, seja ela epitelial ou mesenquimal, vai ser substituído por um outro tipo de célula adulto da mesma linhagem, ou seja, aquele tecido epitelial ele vai ser substituído também por um tecido epitelial. O tecido mesenquimal ele vai ser substituído também por um tecido mesenquimal, tá bom? Não há uma transformação de epitelial para mesenquimal nesse caso. Isso ocorre em casos principalmente de quê? Estresse, em que há uma irritação crônica naquele tecido, aquela célula sensível, ela começa a tentar suportar aquele estresse e isso vai levar a uma alteração naquele fenótipo celular, tá bom? Esse tecido metaplásico ele vai ser um tecido mais resistente aos processos de agressão. Os principais tipos de metaplasia incluem a metaplasia escamosa, metaplasia óssea, metaplasia mieloide, tá bom? Na metaplasia escamosa, o que é que vai acontecer? Um epitélio, geralmente um epitélio de mucosa, como epitélio simples, pseudoestratificado cilindro ciliado, que nós temos no sistema respiratório, ele, devido a lesões crônicas, vai passar por um processo de transformação e ele pode ser substituído pelo tecido estratificado escamoso. Esse tecido ele é bem mais resistente do que esse daqui, por exemplo. Isso ocorre principalmente em casos de fumantes, tá bom? Em que, devido ao calor crônico que esse tecido ele fica exposto, ele vai tentando se proteger, fazendo o quê? Estratificando aquele epitélio para que ele possa tentar se proteger. Qual é o problema disso? O epitélio respiratório, ele tem o quê? Ele tem células caliciformes, que são aquelas secretoras de muco, células ciliadas, que tem aquelas bordas, que tem aqueles cíliozinhos que fazem o batimento de partículas, né, que podem ser danosas para o sistema respiratório, e nesse caso aqui não tem. Então, é um tecido que, apesar de ser mais resistente, ele não apresenta a mesma funcionalidade do tecido anterior, e isso pode predispor a diversas condições patológicas. A metaplasia mieloide é aquela em que vai ter, pode ter, né, diferenciação de diversos tecidos em tecido mieloide. Isso ocorre principalmente em baço, fígado, que pode estar ocorrendo hematopoiese extramedular. Isso ocorre principalmente em casos de anemia muito severa, em que há uma necessidade muito grande, né, de células sanguíneas e há uma tentativa do tecido, que não é um tecido mieloide, tentar fazer aquela célula, né, aquela célula do sistema imune. Aqui é um fígado, você vai observar aqui
um vaso centrolobular, aqui nós temos cordões de hepatócitos e aqui nós temos essa proliferação mieloide, tá bom? A mesma coisa aqui, perceba. Lembrando que, deixa eu voltar aqui no slide anterior, eu não estou conseguindo voltar, mas é o seguinte, em alguns casos iniciais, durante o processo de desenvolvimento do embrião, aquela hematopoiese extramedular, ela pode ser considerada fisiológica, tá bom? Porém, eu estou falando nesse caso de metaplasia em casos em que o animal ele já está adulto, ele já apresenta uma parada daquela formação mieloide em outros tecidos sem ser medula, e isso pode levar a um caso de metaplasia, tá bom? Aqui só demonstrando esse esquema que eu achei muito bacana, perceba, nós temos aqui a imagem, uma fotomicrografia, e aqui uma imagem esquemática. Nós temos aqui todo o tecido epitélio respiratório, nós temos aqui as células ciliadas, e percebam que a partir daqui, as células elas começam a se transformar em outro tipo de célula. É ainda célula epitelial? Porém esse tipo de célula aqui é uma célula escamosa, que são aquelas que são mais resistentes a lesões. Então, o que é a metaplasia? Ela é um mecanismo protetor super importante, porém, isso pode levar à perda da secreção de muco e também daqueles batimentos ciliares, em que pode ocorrer uma maior fragilidade desse tecido a infecções bacterianas, por exemplo. Então, há uma redução da função e há uma tendência aumentada também para a transformação neoplásica, ou seja, uma transformação maligna. Aqui demonstrando também o caso de metaplasia. A metaplasia ela pode ocorrer também, por exemplo, em casos de refluxo gástrico, na região do esôfago, em que pode levar a ulceração esofágica e na tentativa de proteger o esôfago daquele agente lesivo, o que vai acontecer? Vai passar por um processo de metaplasia, em que esse processo metaplásico vai proteger o epitélio, porém, isso pode levar a uma lesão pré-neoplásica, tá bom? A displasia vai ser aquele desenvolvimento celular fora do normal que pode gerar a má formação de um tecido ou de órgão, tá bom? Há uma alteração da proliferação e também da diferenciação celular, acompanhada de redução ou perda de diferenciação das células afetadas. Isso ocorre na clínica médica veterinária, principalmente naqueles cachorros de raça grande ou gigante, como pastor alemão, golden retriever, em que há a famosa displasia coxofemoral. Quando a gente sabe que a displasia vai ser o desenvolvimento fora do normal, a gente pode observar aqui uma articulação normal e aqui uma articulação com displasia e aqui também com displasia. Perceba aqui algumas alterações que ocorrem em casos de displasia coxofemoral vai ser alteração na cabeça do fêmea, que geralmente é hipoplásica, rasamento dessa fossa do acetábulo, que ela apresenta essa abertura um pouco maior em comparação com a abertura fisiológica, e isso pode levar a uma incongruência articular, e isso pode levar a sérios danos para o animal. Como a gente pode observar aqui, nós temos uma radiografia de um animal, de um cachorro fisiológico, normal, em que nós temos a cabeça do fêmur, nós temos aqui a fossa acetabular. Nós podemos observar que há uma congruência entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, porém, em caso de displasia coxofemoral, há um enrasamento desse acetábulo que pode levar, então, à incongruência dessa articulação. Um outro caso de displasia que pode ocorrer também na medicina veterinária vai ser a displasia do miocárdio, também denominada de displasia arritmogênica do miocárdio. O que acontece? Há uma substituição gradual dos cardiomiócitos, que são essas aqui mais avermelhadas, por esse outro tecido, que vai ser o quê? Tecido adiposo, tá bom? Isso daqui pode levar a graves consequências para o animal devido à interferência no sistema de condução dos ritmos cardíacos. Macroscopicamente, o que é que a gente observa? A gente observa essa coloração um pouco mais brancacenta, por quê? Porque a gordura ela tem essa coloração um pouco mais clara em comparação com o músculo, tá bom?
e microscopicamente a gente observa essa substituição gradual por células adiposas. Pode ocorrer também displasia renal. Perceba que o rim, primeiro, ele já não apresenta uma conformação de rim normal, ele não apresenta aquela coloração amarronzada, avermelhada, que é característica do rim. E microscopicamente também, a gente observa um desarranjo muito grande na conformação do rim. Perceba que os glomérulos eles apresentam alteração, perceba que os túbulos eles não estão na conformação normal. Há um desarranjo, de uma maneira geral, dessa arquitetura tecidual. Um outro tipo de alteração que pode acontecer também vai ser a heterotopia. A heterotopia vai ser uma anormalidade no posicionamento de vísceras e quando essas vísceras elas estão localizadas externamente, é denominado de ectopia. Alguns exemplos incluem a destrocardia, os citos inversos e, como exemplo de ectopias, nós temos o principal que é a ectopia cordis. Citos inversos é uma situação muito interessante em que os órgãos de todo indivíduo eles apresentam-se invertidos, ou seja, o coração, ao invés de estar com seu ápice virado para o lado esquerdo, ele vira para o lado direito, o fígado, ao invés de estar localizado mais do lado direito, ele fica mais do lado esquerdo e assim sucessivamente, tá bom? Isso não apresenta nenhuma consequência para o animal nem para o indivíduo. Aqui demonstrando um caso fisiológico, aqui é um ratinho, nós temos aqui o coração, perceba o coração virado para o lado mais esquerdo, fígado tudo direitinho, e aqui nós temos um caso de citos inversos. Perceba, o coração está virando para o lado direito e o fígado está mais posicionado na região do lado esquerdo. Um outro tipo que a gente falou anteriormente foi o tipo de ectopia cordis, em que o coração ele pode nascer fora da cavidade torácica, ele pode nascer externamente, como observado aqui, e ele pode, em animais principalmente, eles podem se apresentar na região cervical inferior. Qual é a consequência que isso pode ter para o animal? Isso pode levar a maiores lesões e, consequentemente, a morte desse animal, porém, ele pode ser corrigido cirurgicamente e levar, então, a sobrevida, tá bom? Aqui também é um caso em uma tartarugazinha, eu achei muito interessante esse caso. Nós temos aqui o plastrão, que é esse osso que fica aqui mais abaixo do animal, e aqui a abertura no plastrão, mostrando o coração desse animal. Um outro tipo de alteração do desenvolvimento que pode acontecer vai ser a coristia. A coristia vai ser aqueles erros congênitos do desenvolvimento em que um tecido aparentemente normal se desenvolve em um local que não era para estar, ou seja, heterotopicamente. Como por exemplo aqui, nós temos um olho, nós temos uma esclera e nós temos aqui pelo, crescimento de pelo, que não era para estar ocorrendo nessa região. O coristoma é a denominação que a gente usa quando ele apresenta aspecto volumoso e com a característica um pouco tumoral. Pode ocorrer, por exemplo, fragmentos de pâncreas na parede gástrica, de córtex da adrenal nos rins, pulmões, ovários. Isso geralmente, nesses casos aqui, não leva a consequência nenhuma para o animal. Mas, por exemplo, aqui, um coristoma na região do olho com formação de pelo, isso pode predispor, então, a um caso de lesão na córnea, lesão nessa região mucosa do olho, ferimentos, enfim. Tá bom? Então, a depender da localização, isso pode levar a consequências graves ou não. Amartia é um outro tipo de alteração em que há um erro do crescimento, em que o tecido ele se desenvolve mais do que o devido, com células maduras e normais, porém com arquitetura tissular anormal. Beleza? Então, nós temos aqui, isso daqui é um caso de um baço. Nós temos aqui o baço normal, fisiológico nessa região, e aqui nós temos uma grande quantidade, que é denominado de amartoma. Amartoma é a denominação quando essa amartia é volumosa e também com aspecto tumoral, tá bom?
Uma curiosidade para vocês é que no filme do Coringa de 2019, ele geralmente apresenta crises de risos, principalmente em situações em que ele se apresenta nervoso, enfim, ansioso de alguma forma. E ele dá esses cartões para as pessoas, né, explicando a condição médica dele. E eu fui pesquisar e descobri que, na verdade, ele tem uma condição denominada de epilepsia gelástica. Essa epilepsia gelástica são tipo epilepsias, né, no sistema nervoso, em que ele tem essas crises involuntárias de riso. Isso decorre de um amartoma hipotalâmico, em que leva à compressão de algumas estruturas, como por exemplo o hipotálamo, os lobos temporais e o lobo frontal. Aqui, ó, demonstrando, né, um amartoma hipotalâmico, e isso pode levar à compressão de estruturas adjacentes, e isso pode levar à desregulação do sistema nervoso, tá bom? Isso é só uma curiosidade para vocês. E agradeço a todos pela atenção, fico à disposição para quaisquer perguntas, tá certo? E até semana que vem. Estudem bastante para a prova, tá bom?